Olá, professor! Seja bem-vindo a mais um planejamento de aula do componente de robótica. Eu sou a professora Fernanda, sou professora da rede e estou como formadora aqui na UFAP. Eu sou uma mulher branca, de cabelos e olhos castanhos. Hoje eu estou vestindo uma blusa marrom, com uma camiseta marrom, uma calça jeans e um tênis preto. Professores, a aula que nós vamos falar hoje é a aula dos 6º e 7º anos, que é Os Animais Fantásticos e Onde Habitam, parte 1 e parte 2. Os objetivos desse planejamento de aula serão planejar e conduzir a aula, Animais Fantásticos e Onde Habitam, parte 1 e 2, com o microbit. Aqui a gente vai conseguir associar ciência, geografia, computação na forma prática e contextualizada e interdisciplinar. Nós vamos também orientar os estudantes na criação e no uso de variáveis e blocos e aplicar estratégias de gestão de sala de aula. E aqui a gente consegue, então, trabalhar em grupo o desenvolvimento e o pensamento computacional dos estudantes. Aqui nós temos, então, as capas do material digital para vocês visualizarem. São as aulas 1 e 2 e 3 e 4, a parte 1 e a parte 2. Nós usamos também o escopo sequência, né, do componente de robótica. Aqui o escopo sequência, professor, ele serve, então, para ser um orientador das suas aulas, tá? Nós temos também aqui os conteúdos, que são os biomas do Brasil, animais e riscos de extinção e onde habitam. E nós temos também os objetivos. Professor, é muito importante que você leia os objetivos para os seus estudantes, para eles entenderem o que eles estão estudando, quais habilidades que eles vão desenvolver com esses objetivos, ok? Então, professor, pega o seu material e te encontro no Foco na Aula. Voltamos ao foco na aula. Professores, no Para Começar, lá do seu material digital, a gente vai ter a sessão de relembre, tá? Então nós vamos então retomar alguns temas lá do segundo bimestre. Do slide 3 ao slide 11 da parte 1, nós vamos ter então a apresentação dos biomas do Brasil e também nós vamos trabalhar com os estudantes aí os animais em extinção, tá? Essa vai ser a temática para a gente então desenvolver os programas com eles, tá? A metodologia ativa que eu trouxe como orientação para vocês seria o resgate coletivo. Então, para vocês fazerem aí um painel com post-it ou no próprio caderno do estudante, para eles fazerem um compartilhamento em roda, para eles relembrarem, então, esses temas que eles fizeram no primeiro bimestre. É importante que eles relembrem para poderem estar dando continuidade à atividade, certo? Uma estratégia que nós trouxemos também é dividir a turma em estações. Aí aqui a gente já vai começar a trabalhar então a temática dos biomas, Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, e relacionar as espécies da fauna brasileira. Montar um quadro, como tem lá no próprio material digital, a gente tem lá um exemplo de um quadro, para a gente relacionar de um lado os biomas e do lado os animais em extinção, certo? Ponto de atenção que os estudantes podem ter é uma confusão entre biomas e os estados e município. A dica que eu dou para vocês, professores, existe um mapa interativo com os biomas, então você pode aí projetar esses mapas para que os estudantes vejam essa diferença entre a parte dos biomas e a parte dos estados e municípios, certo? Aqui outra dica que eu dou para vocês é fazer uma pesquisa, uma lista, né, com os estudantes para que eles revejam novamente esses animais em extinção e fortalecer então os biomas brasileiros, certo? Nós vamos entrar com a temática das variáveis e constantes. Lá no material digital, ele faz uma comparação entre a variável e a mente humana, a memória humana. Então, seria interessante e importante de você, professor, fazer essa comparação e mostrar para o estudante o que seriam essas variáveis, certo? E aí ele vai compreender estes conceitos de variáveis. Explorar a criação e manipulação do Make Code. A gente vai novamente trabalhar com o Make Code. Identificar os tipos de variáveis, né? Numéricas, textuais e as booleanas. E aí, na primeira parte deste projeto, a gente vai criar um projeto no Make Code chamado variável. E a gente vai explorar, então, como que eles vão fazer essa variável e como que eles vão trabalhar com os blocos da variável nos projetos, certo? Para, então, começar o projeto que eles vão iniciar será o nome Animais Fantásticos e Onde Habitam. É aqui que eles vão fazer, então, o contador. O contador, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a contagem dos animais dentro dos biomas. Quantos animais em extinção existem em cada bioma, certo? E aqui a gente vai fazer o quê? Trabalhar com aprendizagem baseada em experimentação. O estudante vai conseguir decidir se a contagem está correta ou se há necessidade de ajustes, e a gente vai ver as dificuldades esperadas, que podem ser que, de repente, os estudantes, quando eles forem aí, apresentados para ele o botão reset, eles podem fazer essa confusão entre o botão reset, porque o botão reset vai ser uma coisa nova para eles. Então, explicar bem esse botão para ele é muito importante. Ele já tem aí a noção dos botões A e B e A mais B, e a gente vai introduzir o botão reset para eles, tá?
Aqui na parte 2, nós faremos uma nova retomada sobre os biomas e sobre os animais em extinção. Para fazer essa retomada, eu trouxe como estratégia fazer um mapa mental coletivo e registrar os biomas citados e também fazer aqui, ó, projetar os tipos de gráficos, explicar a importância de coleta de dados, porque a gente vai trabalhar com gráficos com esses estudantes, tá? Construção de gráficos de uma planilha no Excel. Então, eles vão ser introduzidos aí para o letramento digital do Excel e vão também entrar em contato com tipos de gráficos. Aqui eu trouxe alguns tipos, mas vocês, professores, podem explorar mais. Eu trouxe o pizza e o coluna, mas existem vários outros tipos, né? Então, o que seria interessante? Disponibilizar um passo a passo impresso ou na lousa, né, projetado. Manter um tempo controlado para que não extrapole aí o tempo de aula e o estudante consiga elaborar, fazer as atividades de forma mais tranquila. E dividir a turma em grupos produtivos, né? Produtivos e com papéis definidos, para que eles saibam quais são os papéis deles naquele momento. Um vai projetar, outro vai pesquisar, outro vai fazer a programação. Então é bom que eles tenham esses papéis definidos, certo? Acesso à plataforma da programação. Então a gente faz a orientação que os estudantes acessem a plataforma com um e-mail institucional. E a gente vai consolidar aí o uso das variáveis, né? Então, eles vão ter as variáveis que eles já fizeram e a gente pode ter uma confusão entre as variáveis que já existem lá no MakeCode e outras variáveis que eles possam ser necessários que eles criem novamente, tá? Aqui, uma dica que eu deixo para vocês é estabelecer parceria entre pares. Então, aquele estudante que tem uma facilidade maior de acessar a plataforma auxilia aqueles que têm uma dificuldade, tá? Aqui, professor, é a hora que você vai pegar a programação e passar para a plaquinha microbit. Nesse momento, a gente precisa ter atenção redobrada para o uso da placa. Por quê? A placa é uma placa sensível, então a gente tem que ter assim, uma atenção redobrada no manuseio dessa placa, para que a vida útil dela ela seja maior. Então, tomar cuidado com que o estudante não esteja com a mão suja, não esteja com a mão molhada, porque isso pode danificar a placa, certo? Então, aqui eles vão fazer a transferência, né, do programa para a placa. Quais são os pontos de atenção? Problemas com drives. De repente, o computador não reconhece a plaquinha. Nós podemos ter aí problemas com esquecimento do login institucional. Então, o estudante pode esquecer aí o e-mail dele ou a senha. Então, seria interessante do professor ter uma lista com esses e-mails e com essas senhas. O uso do cabo USB com mau contato. Então, ter cabos sobrando, né, para que no momento em que você tiver essa dificuldade, você poder substituir o cabo. E sempre ter um kit extra para substituição mesmo de algumas peças. Imprimir ou projetar os passos. Então, aqui nós temos 4 passos. Deixar o impresso ou deixar projetado na lousa para que o estudante tenha contato com esses passos, tá? E aqui, ó, tenha um aluno monitor. Para quê? Para organizar esses equipamentos e ser o guardador dos equipamentos, tá? Então, professor, fique agora com as atividades interativas e te vejo no próximo bloco. Voltamos então, professores, para ampliar o seu olhar. Lá no material digital, na parte 1, dos slides 38 e 39, nós vamos compreender a função do botão Reset juntamente já com os botões que nós já conhecíamos, os botões A e B e o A mais B, tá? Os alunos aqui, eles têm que tomar muito cuidado com a utilização da placa microbit para eles não ficarem apertando esse botão repetidas vezes. Pelo fato de que a placa ela é um pouco sensível, então essa coisa de ficar apertando o botão muitas vezes pode danificar a placa. Professor, tome cuidado com isso, tá? A gente vai validar o funcionamento por meio do simulador, então a gente vai verificar lá no simulador se está tudo ok com a nossa programação, se não está faltando nenhum bloquinho, se está funcionando muito bem. Identificar se o programa está funcionando corretamente e aí, se precisar de melhorias, você sugerir melhorias para essa programação. Uma estratégia seria, professor, fazer com que os estudantes façam uma aula expositiva reversa. Obviamente, se você tiver um tempo hábil para isso, para que o estudante, assim, ele exponha o que ele aprendeu para você e assim ele compreender todo o processo que ele fez até aquele momento, tá? Dicas cria um checklist com perguntas simples para cada dupla responder. Então, aqui, ó, qual botão foi usado, qual variável foi alterada, qual número apareceu, para que ele compreenda e aí intensifique esse aprendizado, tá, professor? O slide 40, ele vai trazer
uma pergunta que seria: o que queremos com tudo isso? Então, qual que é a intenção dessas atividades? Qual que é a intenção, então, de fazer com que o estudante ele seja colocado nesse mundo aí do microbit, da programação, né? Então, a gente vai entender que ele vai trabalhar com interdisciplinaridade, que ele vai trabalhar com a questão do meio ambiente, o que a tecnologia pode trazer de coisas boas para o meio ambiente e a cidadania, né? Que eles vão trabalhar em equipe, eles vão trabalhar essa questão de trabalho em equipe. Dividir a turma em pequenos grupos para recontar o que realizaram durante o projeto, estimular a escutativa do estudante, né? Fazer com que eles conversem entre si e falem qual que foi a melhor parte da aula, o que eles poderiam fazer de diferente, e trabalhar também a questão do respeito entre eles, né? Ponto de atenção. Alguns estudantes eles podem não conectar, né, a questão ambiental, os impactos ambientais, com a questão da tecnologia. Então, a gente pode aí trazer alguns exemplos para eles, como, por exemplo, o uso de sensores em florestas ou robôs que ajudam na agricultura sustentável. Então, a gente sabe que em alguns lugares utilizam-se robôs, utilizam-se sensores para verificar se o solo ele pode cair. A própria agricultura sustentável, a gente já tem drones aí que verifica como que está a questão de pragas na agricultura. Então, isso já coloca o estudante na questão da tecnologia dentro da sustentabilidade do meio ambiente, certo? E uma técnica Lemove: lixe com os alunos cada etapa do projeto para reforçar a sequência lógica. Então, para que os estudantes entendam o passo a passo do que eles estudaram até aquele momento e o porquê deste passo a passo, o porquê deles estarem estudando aquela matéria, certo? O microbit com reset, então na parte 2, aí a gente já vai para a parte 2. Do slide 16 ao slide 20, a gente vai trabalhar então novamente com o botão reset do microbit, tá? Então compreender como representar dados coletados por meio de uma tabela, a gente vai trabalhar com tabela, junto com o botão reset, porque o contador, ele vai contar ali quantos animais estão em extinção. E por que o uso do reset? O reset é como se fosse o play, ele vai retornar ao início. Então todas as vezes que vocês forem trabalhar uma variável com a contagem dos animais, eles precisam apertar o reset para voltar ao início, certo? Então aqui a gente vai conseguir aplicar conhecimento sobre variáveis e programação, associando aos respectivos biomas com os botões A e B e A mais B, tá? Pontos de atenção. Confusão entre os botões A e B podem ser adicionados incorretamente. Então, professor, demonstre, né? Mostre na prática para os estudantes como eles vão fazer essa atividade antes que eles façam, para que não tenha nenhuma dúvida para eles, ok? Aqui uma dica é: faça os alunos explicarem o que aprenderam. E essa pergunta você pode fazer para ele, ó: você consegue me explicar isso como se eu nunca tivesse usado um microbit? E aí o estudante ele vai ser aí desafiado a ensinar para você se realmente ele aprendeu ou não, tá? Apresentação dos gráficos. Então a gente vai trabalhar com gráficos com eles, né? Então combine uma leitura coletiva. Depois da atividade dos gráficos, peça para que eles mostrem para você como que foi o desenvolvimento do gráfico, como que ele chegou até aquele momento, como que ele chegou àqueles dados, para que ele mostre o que realmente ele aprendeu até aquele momento, né? Crie grupos rotativos. Em cada grupo apresenta um tipo de gráfico diferente. Então cada grupo vai fazer um gráfico e aí vai apresentar um gráfico diferente. Aprendizagem baseada em dados. A gente consegue, com essa atividade, trabalhar essa metodologia ativa. Então, essa metodologia ativa vai fazer com que os estudantes interpretem as evidências e construam as ideias. Então, é uma metodologia ativa que vai fazer com que o seu estudante reforce o aprendizado através dessa atividade dos gráficos. Por que esse projeto é importante? Aí você vai, então, provar para o estudante a relevância do projeto, né? Compreender o quê? Na preservação ambiental, reconhecendo a interdisciplinaridade entre a programação, ciência e cidadania, reforçando, então, que existe ali uma interdisciplinaridade, que naquela atividade ele trabalhou com ciência, ele trabalhou a cidadania, tem algumas vezes que ele vai trabalhar com matemática. Então, a interdisciplinaridade ela é muito importante na robótica, professor. E aqui, como dica, eu trouxe alguns recursos, como o Excel, ou Google Sheets, e até papel milimetrado, para aquele momento, de repente, de uma atividade desplugada, né? Ou, de repente, a internet não funciona, ou está sem o maquinário, né, o computador para entrar no Excel. Então, o papel milimetrado aí pode ajudar você, professor, a desenvolver essa atividade com a planilha, tá? Aqui, reconhecer a importância dos dados do projeto, fazer conexão entre robótica, meio ambiente e responsabilidade social e julgar o impacto. O que a tecnologia traz de melhoria, né? Como que a tecnologia pode ser uma ferramenta de transformação na vida desse estudante? O que ela vai trazer aí de benefícios para aquele momento dele, né?
E na parte 1 e parte 2, nós temos então o registro do diário de bordo, que ele é muito importante para que ele reflita sobre o aprendizado dele, que ele vai colocar lá as facilidades que ele encontrou, as dificuldades que ele encontrou, tá? Lembre-se, professor, todo o passo a passo está no material digital. Você pode acessar o material digital, que o passo a passo de todas as atividades estão lá, certo? Aqui nós temos as playlists para também auxiliar você, professor, no desenvolvimento dessa atividade. Temos também a pesquisa de opinião, ela é muito importante para que nós melhoremos aí o nosso planejamento de aula. E aí eu peço que você continue com as atividades que temos por aí, tudo bem? Muito obrigada e até o próximo planejamento de aula.